A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje eu quero trazer um assunto que vai lhe ajudar muito. Muitos pregadores falam muitas coisas erradas, traduz a Bíblia errada e muitos irmãos, glória a Deus, aleluia, amém. Então hoje eu vou fazer correção aqui de uns 4 versículos, depois eu vou pôr mais, sobre o que a Bíblia não diz. Vamos ver o que a Bíblia não diz. Abra a sua Bíblia para a gente começar nosso estudo em Mateus 26, verso 34. Mateus 26, verso 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Presta atenção. Jesus disse: Pedro, antes, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Muitas pessoas dizem assim: o galo cantou 3 vezes, Pedro não. Antes que o galo cante 3 vezes você me negará. A gente dando sequência a esse texto, aí a gente vê em Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu? Verso 69. Preste atenção. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Primeira vez. No capítulo 26, verso 69, Pedro nega a primeira vez, galo nenhum canta. Verso 71, capítulo 26, verso 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Verso 72, capítulo 6, 72. Pedro nega a segunda vez e galo nenhum canta. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente tu também é um deles, pois a tua fala denuncia. Então, o verso 73, o verso 74, então começou ele a fraquejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Pedro negou a primeira, segunda. Na terceira vez que Pedro nega, houve o canto do galo, aqui no verso 74. Mateus capítulo 26, verso 74, quando Pedro negou a terceira vez, o galo cantou. Mas eu quero te explicar que não houve 3 cantos do galo, um canto só do galo e 3 vezes Pedro negou. Essa é a interpretação correta, porque muitos estão pregando errado. Mas eu quero explicar outra coisa que é importante para a gente aprender aqui. Eu estou com um livro aqui muito bom, que eu gosto de estudar, faço pesquisa e quero lhe compartilhar isso. Que naquela época esse cântico do galo aqui é figurado. Não existia galo literalmente cheio de penas, cantando, que nem a gente vê hoje na roça os cânticos do galo. Esse cântico aqui, vamos entender aqui, eu fiz uma pesquisa há muitos anos estudando, eu vou explicar para você aqui agora. Vamos lá? Sobre o canto do galo. Pode ser que o canto do galo não fosse o canto de uma ave. Desde o começo não pretende significar isso. Acima de tudo, a casa do sumo sacerdote estava no centro de Jerusalém. A casa do sumo sacerdote estava no centro de Jerusalém. E Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote. E os irmãos sabem que o palácio do sumo sacerdote, naquela época, não criava galinha no palácio do sumo sacerdote. E o que acontece? Certamente não havia um galinheiro no centro da cidade. Não existia um galinheiro no centro do palácio. De fato, havia uma regra na lei judia que era ilegal ter galos e galinhas na cidade santa.
Era ilegal em Jerusalém ter galinheiro ou criar galo ou galinha. Era ilegal, porque a cidade é santa e, segundo diz os judeus, que essas aves contaminariam a cidade. Não podia ter galo, nem galinha, nem galinheiro, porque ia contaminar, porque a cidade é santa. É tanto que até hoje os irmãos sabem que Jerusalém é o ponto mais turístico do mundo, e eu tenho sonho de um dia viajar para Jerusalém. Eu tenho um sonho um dia de estar lá em Jerusalém para glorificar o Deus, porque é coisa tremenda a cidade. Vamos lá. Porque ele sujava as coisas santas, porque as galinhas, os galos iam sujar as coisas santas, porque você sabe, os bichos sobem, faz uma meleira, caga tudo, então ave naquela época não podia ter, porque ia sujar as coisas santas. Os judeus, eles são muito rígidos na santidade de Deus. Mas o período das 3 da madrugada foi chamado de canto do galo. Por exemplo, naquela época, na Torre de Antônia, havia o canto do galo, 3 horas da manhã. Eu quero o canto do galo, toque da trombeta para a troca de turno dos soldados romanos. Vamos continuar lendo aqui. E por essa razão, naquela hora, a guarda romana era trocada no castelo de Antônia. No castelo de Antônia, 3 horas da manhã, havia o toque da trombeta, que esse toque da trombeta era chamado canto do galo, para assim a troca de turno das pessoas. E o sinal da mudança da guarda era um toque de trombeta. O sinal de mudança da guarda, quer dizer, a troca da guarda, o sinal era o toque da trombeta. O termo latino para aquele toque de trombeta era que significa o canto do galo. O apelido que dava ao toque da trombeta às 3 horas da manhã para a troca do turno dos soldados romanos se chamava o canto do galo. Então Pedro negou a primeira, negou a segunda vez, quando foi 3 horas da manhã, que Pedro passou a noite toda lá no pátio. Jesus passou a noite toda sendo julgado para ser condenado, que julgaram Jesus de madrugada, a noite toda, para que fosse camuflado, para que Jesus fosse condenado. E Pedro ficou a noite toda lá, negou a primeira, negou a segunda. Foi 3 horas da manhã, a trombeta tocou para a troca do turno dos soldados romanos. Aí Pedro lembrou daquilo que Jesus falou, que Pedro disse que nunca ia negar Jesus, mas o Senhor falou para Pedro que antes que o galo cante 3 vezes, ele negaria. Então Pedro negou primeira, segunda, terceira vez. Na terceira, a trombeta tocou, que se chama o canto do galo. Entendeu aí o mistério? Sua bênção, sua vitória? Então vamos lá. Outra coisa que é importante, os pregadores pregam nos dias de hoje que a Bíblia diz que a arca foi construída em 120 anos. Esses 120 anos está errado. Vamos ver Gênesis 3, Gênesis capítulo 6, verso 3. Então, 120 anos levou para construir a arca, está errado isso aí. 120 anos fala do período do homem. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o seu Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Os dias do homem na terra seria 120 anos, e não foi 120 anos que levou para construir a arca. Vamos prestar atenção e pregar a Bíblia de uma forma correta. Outra correção que eu quero fazer aqui, para a gente concluir aqui, é capítulo 16, verso 18 de Mateus, que diz assim, pois também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edifica a minha igreja. A história diz que Jesus colocou a mão sobre uma rocha muito grande, e diz, tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. A igreja não está edificada em Pedro, porque Pedro significa no grego Petros. Petros significa fragmentos de pedrinha. Deus disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, porque a igreja está edificada. Quem é a pedra? A pedra é Cristo. Cristo é a própria pedra, a rocha. A igreja está edificada sobre ele. E as portas do inferno prevalecem sobre a igreja. Então, um dia que o irmão falou assim, pastor, um salão foi fechado, aí a Bíblia diz que as portas do inferno prevalecem. Irmão, fechar salão pode, mas quando fala que não prevalece contra a igreja, é contra o evangelho, que ninguém consegue parar esse evangelho de ser pregado. Tu és Pedro,
mas sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. A igreja está edificada sobre Jesus e não sobre Pedro. Pedro é fragmento de pedrinho, Pedro significa Petro, Petro significa fragmento de pedrinha. É tanto que no segundo livro de Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, segunda epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e o verso 4 diz: chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificados na casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém que põe em Sião, a pedra principal da esquina eleita e preciosa, que nela crê não será confundida. Como é que a igreja é edificada sobre Pedro? Se no capítulo da primeira epístola de Paulo, capítulo 2, verso 4 a seguir, Pedro fala que a pedra é Jesus e que a igreja está edificada na pedra que é Jesus, a pedra que é rejeitada por muitos homens. Então a igreja não está edificada em Pedro, nós estamos edificados no El Tizur, Jesus, a nossa rocha, a nossa pedra, nós estamos firmados em Jesus, é Ele que é a nossa rocha. É tanto que o coelho é o ser mais esperto que existe. O coelho faz a casa na rocha, o coelho não faz a casa na areia, ele faz na rocha. Nós estamos na rocha, em Cristo. A igreja não está edificada em Pedro, a igreja está edificada em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode dizer um amém? Deus te abençoe e fica com Deus.